Olá, sejam bem-vindos no meu canal Kelly Defesa Pessoal Feminina. E hoje eu queria abordar o caso falando do spray de pimenta. Os pontos positivos e negativos. Vou falar sobre a liberação do spray, né? Que teve uma época que ele estava praticamente proibido, né? Porque quem usa o spray de pimenta, a pessoa tem que entender, né? Tem que saber utilizar, saber como lidar. Não é qualquer pessoa, que nem um caso. Eu fiquei sabendo do caso, né, dessa informação muito triste que aconteceu, de uma moça que foi se defender e ela utilizou o spray de pimenta, né? Uma situação muito triste esse caso. Conforme eu fiz o primeiro vídeo falando sobre o spray de pimenta, o spray de pimenta ele tem que saber utilizar. Eu vim aqui, gente, eu tô aqui no canal para passar alguns cuidados, falar sobre quem pode usar, utilizar. Não é qualquer pessoa que usa. Eu particularmente, eu não uso nenhum equipamento de defesa. Não uso bastão, retrátil, não uso ferro, que nem eu mostrei aquele ferrinho que eu mostrei para vocês. Eu peguei para mostrar, né, caso, né, quem tá na onça, né, não tem condições de se defender, não é sair tacando também em qualquer pessoa, para a pessoa se defender de ameaças. E eu não sou a favor, tá, a porte de armas brancas, canivete, faca, essas coisas eu não sou a favor, tá? Não sou a favor também o spray. Conforme eu fiz o vídeo aqui, vim informar sobre o spray, sim, porque eu acho que o spray, ele, se souber direitinho usar, ele vai ajudar bastante no ataque da defesa, tá? Ele não pode ser utilizado de qualquer forma. Eu estou passando meus conhecimentos, não porque eu já utilizei, nunca utilizei, gente, nenhum tipo de spray. O único spray que eu já utilizei, que eu posso falar para vocês, foi o spray de barata daqui de casa. Desculpa aí falar que isso não é momento, né, para isso. Mas é o único que eu sei utilizar para matar a barata do banheiro, né, os insetos. E mesmo assim, com muita dificuldade, porque nem os insetos, né, eu consigo nem atacar com esses sprays, né? E quanto mais fazer isso com a pessoa. Mas o que eu passei aqui é porque na prática é para quem entende, quem claro, né, que teve uma época, não sei se ainda é proibido utilizar, são pessoas específicas, pessoas da lei, tá? A lei que pode autorizar a pessoas usar esse tipo de equipamento, né? Para poder se defender. Mulheres que estão sendo, como se diz, assediadas, mulheres que já são muito assediadas, né? Trabalham à noite, depende do fato, mulheres que também são muito assim maltratadas pelos devidos maridos, né? Com ataque de grosseria, eu não sei qual é a parte, né, de ameaça ou corporal. E teve uma época aí que era proibido, eu não sei se é ainda, mas eu tô passando aqui as coisas que eu sei, que liberaram para as mulheres
que passa por esse tipo de agressões, né? Não é qualquer pessoa que deve usar, tem que ter a liberação, ser liberada. Eu, conforme eu falei, eu não uso, não tenho vontade de utilizar, porque para mim isso é uma bobagem, ok? Perde muito tempo. Quando a pessoa vem atacar, você chega lá e espirrar aquele spray lá, você está perdendo tempo ali. Não que, não, eu estou falando da minha parte, mas para as pessoas que, né, passa, cada um tem a sua vida, cada um sabe o que passa, mas graças a Deus eu não utilizo e nunca precisei, tá? Nunca utilizei e não pretendo, porque o meu foco mesmo, primeiramente, que nem eu falei para vocês, é Deus, a minha proteção, e particularmente vem aí Deus na minha vida e depois vem o quê? Ó, luta na mão, tá? Parto para cima, aquela coisa de defesa, a pessoa vir com um punho e se defender, ok? Não estou a favor nem dando força para as mulheres utilizar. E se for usar, tá? Se o caso for muito necessário, procure algumas aulas, aprender como se usa e também ver se vocês também pode também pedir uma liberação para utilizar esse tipo de aparelho. Não, a pessoa não pode sair por aí comprando, né? Hoje em dia eu não sei se tá, como é que tá a exportação dessas coisas, como é que é, porque para mim não importa isso aí. E não sair utilizando, a pessoa vai lá e compra como se fosse uma balinha, tá entendendo? Como se fosse um spray aqui, ó. Tem um spray aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é demaquilante, né? Que eu tô aqui na área de beleza, onde minha filha trabalha com estética facial, né? Tipo assim, um sprayzinho, a pessoa vai lá e vai pegar pra sair tacando, né? Tem pessoas que hoje em dia não entendem o que é assédio, que tá sendo atacada, que, sabe, um monte de coisa acontecendo, aí a pessoa vai lá e espirra. Não é assim, tá entendendo? Não é assim, a pessoa primeiro tem que aprender. Por que eu tô falando isso, gente? Né? Eu nunca precisei, eu nunca fiz também de espirrar spray em ninguém, nunca utilizei esses aparelhos, mas eu acho que a pessoa tem que ter uma liberação, pedir autorização para usar esse tipo de equipamentos. Não é qualquer pessoa que utiliza, é perigoso, arriscado, tá? Vou falar dos cuidados. Os cuidados, você não usar esse tipo de aparelhinho em locais fechados, tá? Porque você pode também contaminar outras pessoas e contaminar você mesmo, tá entendendo? Até quem está te atacando e acabar ali com todo mundo. E não é legal, é muito risco. Às vezes pode funcionar, às vezes não, né? Por exemplo, que nem aconteceu esse assalto com a menina, com essa moça, né? Que foi uma fatalidade muito triste. Ela confiou ali num aparelhinho de spray. Chegou lá, espirrou, né? Foi lá toda decidida e espirrou esse spray. Só que o ponto negativo, o que eu acho, que não é legal, né? Não seria legal espirrar um spray assim com uma pessoa que, por exemplo, um assalto não pode se utilizar um spray. O spray, eu entendo que ele ajuda numa parte. Quando você está num assédio, ou você entra num elevador, ou você numa escada, a pessoa vem atrás, eu não sei como é que é a situação de abordagem à garra, eu não sei como é que é, né? Mas nesses casos de assalto, eu acho que não é legal a pessoa utilizar esse tipo de spray, porque pode se contaminar, pode não funcionar conforme aconteceu. Aquilo foi muito fraco pro rapaz, qualquer coisa, ele pode ficar tonto e disparar a arma do mesmo jeito e a pessoa ser assassinada conforme aconteceu.
Eu fiquei sabendo, não quis nem, sabe, querer saber mais, pesquisar. Eu só vejo o básico ali, tá entendendo? E não tô aqui para julgar ninguém. Então é isso, o lado negativo é isso, gente. Não é qualquer pessoa que usa. O que eu utilizei aqui para vocês andar com coisa amarrada é para quem pode usar, quem está adapta a usar esse tipo de aparelho e quem pediu permissão, autorização para usar, estudar sobre isso. Não pode chegar por aí comprando e utilizando. Por que eu estou falando isso? Porque eu nunca também usei, mas eu estudo, tá entendendo? Sobre esses fatos, né? Nós somos mulheres, então a gente tem que estar preparada para certo tipo de coisa, de situações. Conforme eu tô aqui, gente, eu não sou da Defesa Civil, eu não sou da Defensoria Pública ou Defensoria da, como se fala, a advocacia, mas eu sou a defensora da pátria, né? Da defesa pessoal feminina, porque eu comecei a gostar de luta, né? Há muito tempo, né? Essa história é longa. E aí tive a ideia de fazer esse canal de defesa pessoal. Eu pensei assim, por que não falar sobre outras coisas também, né? Já que eu ainda não estou na prática, não estou mostrando ainda a minha prática, né? E aí eu cheguei com abordagem também de vontade de falar sobre situações de combate. E é isso, e de experiência própria também que eu já passei na minha vida. Então é isso, meus amores. Eu vim aqui deixar bem claro para vocês que é muito triste, né, essa situação que houve, o que aconteceu. Muito triste mesmo, mas ela tentou se defender, ela foi uma heroína, sim, sabe? Foi embora e ela se defendeu, ela enfrentou, então ela não deixou de ser uma heroína, tá bom? Para salvar até a própria vida dela, mas ela enfrentou, ela não se recuou. Mas nesse momento, nessa parte aí que aconteceu, não seria legal, né? A pessoa se defender e com uma pessoa armada. Isso é o pontos negativos, né? Que eu acho. Então é isso, é muito triste essa situação que houve, mas já foi feito, né? E isso vai que sirva de exemplo para muitas pessoas, muitas mulheres que estão aí tentando até querer comprar. Gente, por favor, não compre assim sem autorização, sem pesquisar, sem entender como que se usa e em certo tipo de situações também de combate, tá? De qualquer situação, que é muito arriscado, muito perigoso, conforme aconteceu, né? Essas situações, e tem acontecido muito mais por aí. Então, o que eu quero dizer, passar para vocês, eu não recomendo assim a pessoa ir lá e comprar para se defender à toa, sair por aí utilizando, mas sim estudar sobre esse assunto, elevar o conhecimento, procurar pessoas especialistas e também a legalização do produto, tá? Mas eu não ando nem com bastão retrátil, eu não ando nem com cacetete, eu não ando com nenhum protetor de defesa. Meu protetor de defesa é Deus e a minha experiência, tá? E minhas lutas que eu gosto muito, e aqui passando para vocês as minhas dicas, né, os meus conhecimentos e também das coisas que eu já passei na minha vida, estou aqui passando para vocês, né? Que não tem uma pessoa melhor, sabe? Não precisa ter formação, não precisa ter nada para passar o que o conhecimento do que ela já viveu para vocês, ok? Então, por favor, pessoal, se for de se defender, tá entendendo? É melhor entregar, se passar por algum assalto, alguma coisa que você vê de estranha, abordagem, depende muito da abordagem, né, da pessoa, a pessoa ter e se defender mesmo, fazer uma aula de defesa pessoal, estudar sobre esse assunto. E o spray de pimenta, você, é aquilo que eu falei, né, pedir permissão
ver se realmente é um spray original. Tem muitos aí, né? Imitação, mas não reagir a nenhum outro tipo de situação de assalto, ok? Porque é muito perigoso. E aí, quando o fato de acontecer, vocês entregam tudo que tem que entregar. Não se apegue bem materiais, nem celular, nem objetos pessoais que com o tempo Deus abençoe e você vai recuperar de volta. Agora, você não vai recuperar o quê? A sua vida. A sua vida você não vai ter de volta. Você vai recuperar tudo que você perdeu. O carro, os documentos, todas as coisas pessoais, né? Mas a sua vida não. Então pense bem antes de qualquer coisa, for utilizar qualquer outro tipo de coisa. Pense bem, seja astuto, haja com sabedoria, responsabilidade, tá? E muito cuidado, porque o mundo está com muita violência, tá bom? E ficam na atividade. E é isso que eu tenho para falar para vocês, pensamento em Deus, ok? E é isso que eu venho passar para vocês do ponto negativo do spray, que não é legal, ok? Então, fui. Beijo. Até.